Como já deduziram certamente os irmãos, estamos a aproximar-nos da data em que celebramos, tradicionalmente, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. A data é tradicional porque não sabemos ao certo quando é que o Senhor Jesus nasceu. E é importante, no entanto, mesmo não sabendo a data, é importante que celebremos essa data, porque se Jesus não tivesse vindo ao mundo, estávamos perdidos. Sem Natal não havia Páscoa, como temos dito sempre tantas vezes, não é? Sem Natal não havia Páscoa. Portanto, é fundamental também celebrarmos o Natal. E damos graças a Deus porque inspirou Lucas, o evangelista, a escrever aquilo que é a gênese do nascimento de Jesus. Ou seja, é o único evangelho, Mateus não é tanto, tem apenas alguns pormenores, mas Lucas é aquele que enfatiza alguns aspectos importantes anteriores ao nascimento de Jesus e que antecipam o nascimento de Jesus. E, portanto, damos graças a Deus por esse evangelho de Lucas. Ele diz, nos primeiros quatro versículos, no capítulo 1 de Lucas, primeiros 4 versículos, tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narrativa ou a narração dos factos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ao excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás inteirado ou informado. Portanto, Lucas é um historiador, um apóstolo e um historiador, um evangelista, que, com pormenor, vai narrar todos os factos relativos a Jesus, à biografia de Jesus. E para isso ele não só ouviu aqueles que tinham presenciado esses factos, portanto, testemunhas oculares, mas também aqueles que depois foram ministros da palavra. Têm autoridade, portanto, não só histórica, mas também autoridade espiritual. E é com base nesses relatos, nesses testemunhos oculares de pessoas que estiveram presentes e que viram com os seus próprios olhos o que Lucas vai descrever, é com base nesses testemunhos que ele escreve o seu Evangelho. E, começando pelo anúncio do nascimento de João Batista, a Zacarias, ele, portanto, inicia esta biografia de Jesus. E vamos então abrir as Escrituras, os irmãos que puderem, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, na versão de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Os irmãos que puderem, vamos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Depois do nascimento, do anúncio a Zacarias no templo, do nascimento de João Batista, o precursor do Messias, agora o anjo Gabriel vai até Nazaré, onde está Maria, para precisamente também anunciar agora o nascimento de Jesus. Vamos então escutar o que nos diz a palavra do Senhor a partir do versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de David, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Porque também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Oremos. Ó Pai Santo, a tua palavra está aberta diante de nós. Damos-te graças por este privilégio, podermos ouvir a tua voz através daqueles que tu usaste e inspiraste para escreverem aquilo que tu quiseste que fosse escrito para nosso ensino, para nossa edificação e para a nossa salvação. Damos-te graças, pois, porque podemos ter esse privilégio. Agora pedimos-te que, pelo teu Espírito, nos dês entendimento para compreender a tua palavra. Abras os nossos olhos e os olhos do nosso coração e da nossa mente, para que possamos estar receptivos à tua palavra, para que ela possa penetrar em cada um de nós, na mente e no coração, e produzir fruto nas nossas vidas para a tua glória, para a nossa salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar-vos. Para compreendermos o início deste texto, o 6º mês, pode-se perguntar, mas 6º mês de quê? Se lerem o versículo 24, depois teremos mais à frente a explicação também, mas se lerem o versículo 24, diz-nos: e depois daqueles dias, quando Zacarias recebeu, portanto, a mensagem da parte do anjo, depois daqueles dias, Isabel, sua mulher de Zacarias, concebeu. Isabel concebeu, portanto, deu à luz João Batista. Aquele João que devia ser depois o Batista. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês, portanto, da gravidez de Isabel, prima de Maria. Foi no 6º mês da gravidez de Isabel, portanto, 3 meses antes do nascimento de João Batista, que se vai passar esta cena que lemos e na qual vamos meditar. No 6º mês, o anjo Gabriel, que já tinha falado com Zacarias no templo anteriormente, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem. É fundamental para a fé cristã esta realidade. O Salvador, o Messias, vai nascer de uma virgem, o que significa logo à partida um milagre único na história. O nascimento de Jesus e tudo aquilo que vai acontecer com Jesus é único na história. E é importante para a fé cristã, já vamos ver porquê, esta realidade. Ela é virgem. Portanto, é uma virgem desposada com um varão, com um homem chamado José. Trata-se de um noivado muito diferente dos nossos noivados. Aqui, desposado significa uma promessa de casamento que era inviolável. E esta promessa de casamento era tão inviolável que quem, portanto, a traísse era condenado à morte. A punição era a morte para quem violasse este compromisso, para quem violasse esta promessa de casamento. É importante
porque assim vamos ver o problema que teve José, que, para evitar, precisamente, que Maria tivesse problemas, porque estava grávida e ele, portanto, sabia que não era ele o pai. Portanto, isto narrado no Evangelho de Mateus. Mas é importante sabermos que Maria ainda não estava junta com José, ainda não se tinham juntado, mas havia uma promessa inviolável de casamento entre eles. E, por isso mesmo, era inadmissível que ao José ou Maria traíssem este compromisso inviolável. Isto é importante também para sabermos os problemas que teve Maria. Muitas vezes nós não pensamos nisso. Maria teve que enfrentar vários problemas sociais e problemas até psicológicos, devido a esta realidade, devido a estar grávida numa situação destas, sabendo que o pai não era José. E a sociedade também havia de saber que ela não tinha, portanto, se unido verdadeiramente a José. Não tinha sido consumado o casamento. Mas então, ela era desposada com José, que era da casa de David, também é importante, da casa de David, e o nome da virgem era, como nós sabemos, Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve! Salve é uma saudação, eu te saúdo, uma saudação normal. Salve, agraciada. É importante sabermos que agraciada significa que é objeto da graça. Não é, infelizmente, depois foi totalmente deturpada a tradução deste texto, não é cheia de graça, porque a graça não está nela. Ela não é a fonte da graça, portanto não está cheia da graça, ela é receptáculo da graça, portanto, ela é objeto da graça. A graça é de Deus, não é dela. Portanto, ela não está cheia de graça, ela foi bafejada pela graça, foi agraciada, foi bafejada pela graça de Deus. Isto é fundamental este aspecto. A graça não está em Maria, a graça está em Deus. Maria foi agraciada, foi objeto da graça de Deus. E é porque Maria é objeto da graça de Deus que depois vai dar à luz aquele que é o Filho de Deus. Vamos ver então o conteúdo do texto. Salve é agraciada, o Senhor é contigo. Logo este aspecto. O que é fundamental em Maria é que o Senhor é com ela. Portanto, o poder, a fonte do poder está em Deus. Deus está com ela, a graça de Deus está com ela, e a graça nunca esqueçamos, muitas vezes esquecemos, a graça significa um favor imerecido. Algo que nós não merecemos, mas recebemos. É assim a graça de Deus. A graça de Deus dá-nos aquilo que nós não merecemos. Até vamos mais longe. Dá-nos o contrário daquilo que nós merecemos. Nós merecemos a morte e a graça de Deus dá-nos a vida. Não é só aquilo que não merecemos, mas aquilo que é contrário aos nossos merecimentos. Por isso, o salário do pecado, aquilo que nós merecemos, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, como vê, a graça é um favor imerecido e que vai contra os nossos merecimentos, até totalmente contra os nossos merecimentos. Ela é, portanto, agraciada porque o Senhor está com ela. E a bênção, o que o anjo diz a Maria, é que a bênção que ela vai receber é uma bênção única entre todas as mulheres. Nenhuma mulher foi antes ou será depois abençoada como Maria foi. Realmente, não há nenhuma mulher que tenha tido a bênção de Deus tão profunda, tão grande, como Maria teve. Mas o mérito não é dela. O favor é de Deus e é um favor imerecido. Não esqueçamos que ela é abençoada, é bendita entre todas as mulheres, não porque ela o mereça, porque foi agraciada, porque Deus é com ela, e portanto, mas porque Deus assim o quis. É na soberania de Deus que Deus a vai usar, como podia usar outra rapariga qualquer, outra jovem qualquer, outra virgem qualquer. Mas foi Maria a escolhida. É a eleição de Deus que conta. Portanto, Maria que foi escolhida, podia ser outra mulher qualquer. Então,
isso não está em causa a virtude de Maria. Certamente que se Deus tinha escolhido Maria para ser a mãe do Salvador, para ser a mãe do seu filho em termos, portanto, não, obviamente que teria guardado de uma forma virtuosa. Portanto, não há dúvida que era uma mulher certamente virtuosa, pura, não está em causa isso. Mas o facto é que não é por causa disso. Não é por causa da sua pureza ou da sua virtude que ela é escolhida, mas ela é pura e é virtuosa por causa da escolha de Deus. Foi a escolha de Deus que, à partida, já a preparou para este evento. Então, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Porque obviamente ela não compreendeu esta saudação do anjo, não é? Ela turbou-se muito, bendita és tu entre as mulheres, bendito. Ela turbou-se muito, mas porquê? Vejam que ela mesmo reconheceu que não tinha mérito algum para ser bendita entre todas as mulheres. Não tinha mérito algum, ela reconheceu, mas ficou, portanto, estática e considerava que saudação seria esta? O que é que estava a acontecer? E então o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Novamente, o favor imerecido. Achaste graça diante de Deus. Ou seja, diante de Deus, ela achou graça. E achar graça significa sempre um favor imerecido. Portanto, não há qualquer merecimento de Maria. Notei? Não há qualquer merecimento de Maria. É a graça de Deus que opera todas as coisas e que vai operar este nascimento único na história. E o anjo vai continuar. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este anúncio deixa estupefacta Maria, porque ela não tinha tido nenhuma relação sexual com homem algum. E se não tinha tido relação sexual com homem algum, nem com José, nem com homem algum, portanto ela fica perplexa. Como é que pode dar à luz, como é que pode gerar, se não teve relação sexual com homem algum? E então o anjo diz: eis que darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Reparem que o nome de Jesus é dado pelo anjo, ou seja, é dado por Deus, através do anjo. Não é Maria, nem é José que vão dar a Jesus o seu nome. É o próprio Deus que dá o nome a esta criança que vai nascer do seio de Maria Virgem. E o seu nome é Jesus. E reparem, Jesus significa Jeová é Salvador. Jeová salva, Jeová é Salvador. É esse o nome de Jesus, que significa Jesus. Jeová é Salvador. O que significa que Deus é uma mensagem de Deus para todos nós. O Senhor Jeová, o Deus de Israel, o Senhor Jeová, o Deus de Israel, vai salvar o seu povo por meio deste homem que vai nascer agora, por meio desta criança que vai nascer agora do seio de Maria. Ou seja, é Jeová que vai salvar o seu povo. E como é que Jeová vai salvar o seu povo? Através de Jesus, através deste homem. Por isso, este homem se chama Jesus. Então, já aqui à partida, ficamos a saber que se não há outro Salvador senão Jeová, então também não há outro Salvador senão Jesus. Porque é só em Jesus que Jeová vai salvar o seu povo. Então o anjo continua: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele não só é o Filho unigênito de Deus, mas é também, quando encarnado como homem, Filho de Deus. Porquê? Já vamos ver. E o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai. Como vimos a promessa feita no segundo livro de Samuel, aqui está a promessa que vai cumprir-se. Vai nascer a semente de David, o filho de David, aquele para o qual está feita a promessa de um reino eterno. Notai que o filho de David, Salomão, morreu.
e depois dele sucederam-lhe houve vários descendentes de David, de Salomão, mas o reino acabou. O reino acabou. Agora, neste momento, não há reino em Israel. Mas o Senhor tinha prometido a David um reino eterno e que o seu trono seria um trono eterno. Ora, essa promessa ou não se cumpriu nunca, ou só se pode ter cumprido em Jesus. Por isso ele é a semente de David. É ele que vai ser aquele que vai ser o objeto do cumprimento da promessa. Ele será rei e o seu reino será um reino eterno. Para além disso, o reino eterno só pode ser o reino de Deus. Só o reino de Deus é eterno. Só o reino de Deus permanece para sempre. O que significa que Jesus é Deus. O que significa que Jesus é o próprio Deus encarnado. É o próprio Filho de Deus encarnado. É Filho de Deus desde sempre, Filho unigênito de Deus desde sempre, e é também Filho de Deus porquê? Vamos ver. E o seu reino reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo. Agora reparem, entramos na parte crucial deste texto. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o homem? Como se fará isto, visto que não conheço o homem? Maria está perplexa, porque aqui entra um dado que é fundamental. Isto é impossível. O que o anjo estava a anunciar a Maria, ela tinha consciência de que era impossível. Como é que eu posso dar à luz um filho se eu não conheço o homem? Se não tive relação sexual com nenhum homem, como é que eu posso dar à luz? Isto era uma impossibilidade humana. Era uma impossibilidade humana. E Maria, portanto, está perplexa. Maria não é incrédula. Maria não é incrédula, mas simplesmente apresenta ao anjo uma impossibilidade. Ela, não é possível ter um filho se eu não conheço o homem. E o anjo vai dizer-lhe como é que se vai processar portanto, esta gestação, este nascimento. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço o Arão? E respondendo o anjo, disse-lhe: agora vejam o que vai acontecer. É tudo narrado. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude ou o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus sustentava todas as coisas, logo desde o princípio. Mesmo quando a terra era informe e vazia, o Espírito de Deus estava ativo. E o Espírito de Deus continuou ativo e, juntamente com a palavra, vai criar todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pela palavra, pelo Verbo de Deus e pelo Espírito de Deus. Em ação conjunta, o Espírito de Deus, o Espírito do Pai e o Espírito do Filho e o Filho foram criar todas as coisas. É este mesmo Espírito vivificador, é este mesmo Espírito que dá à luz toda a criação. É este mesmo Espírito que vai agora também dar à luz a nova criação. É que estamos aqui perante uma nova criação. Deus vai fazer novas todas as coisas. Deus vai criar novas todas as coisas. E, portanto, isto começa com o nascimento de Jesus. É com o nascimento de Jesus que se inicia um novo mundo, uma nova criação. Por isso mesmo, nós também somos nova criação em Cristo. E também é o Espírito Santo que opera em nós, que nos regenera e que nos torna participantes de Cristo e desta nova criação. Mas esta nova criação é obra do Espírito Santo, começa em Maria. É Maria, no seio de Maria, que vai começar esta nova criação. E é importante vermos que, tal como no princípio o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estava ativo na criação da primeira criação, agora também vai ser Ele o autor e o ativo
precisamente nesta nova criação, que vai precisamente ter o seu início com o Verbo de Deus que se fez carne. O Verbo de Deus, a palavra de Deus, uma vez mais, reparem, é o Espírito e o Filho, novamente, e o Filho unigênito de Deus, que estão em ação e que vão, portanto, dar início a esta nova criação. Esta ação do Espírito Santo vai ser também, portanto, continuada por Jesus como homem, como Filho de Deus, segundo a carne também. Então, reparem, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lembram-se da sombra no tabernáculo, a sombra do Espírito que encheu o tabernáculo, que encheu o templo de Salomão, esta nuvem que encheu o templo, esta sombra, esta nuvem que encheu o templo, é a presença do Espírito de Deus no templo. Então, pelo que também o santo, reparem, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E agora ele é chamado Filho de Deus porque foi concebido, foi gerado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Portanto, ele também é Filho de Deus, não só unigênito, desde sempre, mas também é Filho de Deus em termos humanos. Porquê? Porque foi gerado pelo Espírito Santo, portanto, é Filho de Deus, pelo Espírito de Deus. E ele é santo. Na verdade, é importante, por isso é que dissemos há pouco, era importante salientar o nascimento virginal de Jesus. Por uma questão muito simples. Jesus é o único que é santo. Santo significa puro, sem pecado. Jesus é o único sem pecado, o único que é santo. E isto é importante porque se o pai fosse José, Jesus não podia ser, tinha herdado a corrupção do homem. Jesus tinha herdado a corrupção do homem. Portanto, se fosse um homem a gerá-lo no seio de Maria, Jesus teria herdado o pecado, teria sido contaminado pelo pecado do homem. Mas na medida em que foi o Espírito Santo de Deus que gerou em Maria este fruto do seu ventre, foi o Espírito Santo, então ele está isento da corrupção humana, está isento do pecado. E não só, reparem, não só o Espírito Santo gerou a Jesus no seio de Maria, mas o Espírito Santo esteve sempre presente ao longo dos 9 meses de gestação. O Espírito Santo esteve sempre presente no seio de Maria. Como é que nós sabemos isso? Quando Maria, mais à frente iremos ver, na próxima mensagem certamente, quando Maria vai visitar Isabel, sua prima, que está grávida de João Batista, e quando Maria saúda Isabel, quando Maria entra onde está Isabel e saúda Isabel, o menino que está no seio de Isabel salta de alegria. Salta no seu seio, salta. Ou seja, foi quando João foi cheio do Espírito Santo, certamente, quando João Batista foi cheio do Espírito Santo, por isso está escrito que ele foi cheio do Espírito também desde o ventre materno. Portanto, o Espírito Santo está de tal modo em ação em Maria que bastou a palavra de Maria, bastou a saudação de Maria para João, que estava no seio ainda de Isabel, rejubilar, saltar de alegria. Isto porquê? Porque Maria era pecadora. Porque Maria era pecadora como qualquer um de nós. Maria era pecadora. E, portanto, a presença do Espírito Santo era fundamental, não foi um homem que gerou Jesus, por isso ele é santo, porque é gerado por Deus, mas, durante toda a gestação, a ação do Espírito Santo foi preservar Jesus, preservar aquele feto, depois aquela criança, preservar aquela criança do pecado de Maria. Porque é que o pecado de Maria não passou para Jesus? Porque o Espírito Santo esteve sempre ativo e não permitiu que o pecado de Maria passasse para Jesus. Assim, não houve nenhum homem em ação
por isso não há corrupção humana, mas também a própria corrupção de Maria, com toda a sua virtude, com tudo aquilo que podíamos dizer de bom dela, não deixava de ser pecadora, como qualquer um de nós é pecador, por melhor que possamos falar de qualquer pessoa, ela é sempre pecadora aos olhos de Deus, portanto está tão longe da santidade de Deus. Claro que se compararmos a santidade uns com os outros, há uns mais santos do que outros. Agora, se compararmos a nossa santidade com a santidade de Deus, somos todos pecadores, e de que maneira? Portanto, a ação do Espírito Santo não foi só na gestação, mas também ao longo, não foi só no momento, mas também ao longo de do inicial, mas também ao longo de todo o processo de gestação, ele esteve presente para preservar Jesus do pecado de Maria. Por isso, Jesus é santo. Reparem, não é por qualquer motivo que aparece a palavra santo. Santo, santo, santo é Deus. E Jesus é Deus. E só Jesus é santo. Aliás, só há um bom que é Deus e Jesus é bom. Só há um bom pastor que é Deus e Jesus é o bom pastor. Portanto, aqui temos este aspecto fundamental, a ação do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Por isso, aquele que há de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus também, porque é filho do Espírito Santo. Jesus não só é 100% homem, como é 100% Deus. E até na sua humanidade, ele é filho de Deus, porque foi o Espírito Santo que o gerou. Portanto, Jesus não é só 100% homem, mas 100% Deus. E é fundamental para a nossa fé, fundamental sabermos isto, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Porquê? Porque se fosse apenas homem, não podia salvar-nos. O sacrifício de Jesus não poderia nunca salvar-nos. Porquê? Porque seria um sacrifício imperfeito, um sacrifício humano. Mas nem podia nunca levar sobre si os nossos pecados se não fosse homem. Se não fosse homem, não podia assumir a nossa situação, não podia assumir a nossa humanidade se não fosse homem. Ele assumiu a nossa humanidade como homem, portanto, 100% homem. Foi assim que ele obedeceu em tudo ao Pai, obedeceu em tudo a Deus. Ele é o novo Adão. Lá está, novamente, aqui temos a nova criação. Jesus, sendo o novo Adão, implica que começa com ele uma nova criação. Obra do Espírito Santo, também como a primeira. Obra de Deus também como a primeira. Obra do Espírito Santo como a primeira. Ele é o novo Adão. E ele veio precisamente para cumprir a lei. Ele veio para cumprir integralmente a lei. A lei tinha de ser cumprida. Nem um til, nem um jota seriam omitidos da lei sem que ela fosse totalmente cumprida. E não havia ninguém que pudesse cumprir a lei. Então Deus se fez homem, na pessoa de Jesus, o santo, e como homem santo, ele cumpriu a lei integralmente e plenamente. E assim alcançou a justiça. Mas ele alcançou a justiça como homem, porque ele sempre foi justo. Nunca deixou de ser justo. E ele alcançou a justiça como homem. Para quê? Para nos revestir a nós da sua justiça. Ora, ele nunca nos podia revestir da sua justiça se não fosse homem como nós. Portanto, foi como homem, como nós, ele cumpriu a lei perfeitamente, plenamente. Então, Deus, quando cremos nesta realidade, Deus nos declara justos. Não porque nós sejamos justos, mas porque somos revestidos da justiça de Cristo, como homem. E então, nós somos declarados justos, santos nele. Porque ele é santo, nós também somos nele santificados. Nós também somos nele santos. E isso é fundamental. Mas tinha que ser Deus também, 100% Deus. Para quê? Para que o seu sacrifício, podemos dizer, como é que a morte de um homem pode salvar todos os homens que nele creem? Como é que a morte de um homem pode ter este poder? Porque não se trata da morte de um homem apenas, mas de um homem que é Deus. E, portanto, a morte de um homem que é Deus tem um valor eterno, tem um valor único, tem um valor... Enfim, podíamos dizer que se houvesse pessoas na Lua ou em Marte ou em qualquer outra zona deste
deste universo que nós nem sequer conhecemos plenamente, qualquer dessas pessoas poderia ser salva pela morte de Jesus na cruz. Portanto, a morte de Jesus tem um valor eterno e um valor tão grande, que pode salvar todos. Mas é preciso crer nesta realidade. É preciso crer para ser salvo. É preciso crer que Jesus morreu por nós, que Jesus morreu por mim, que Jesus morreu por ti, que verdadeiramente o seu sangue nos purifica todo o pecado. Então sim, esta morte expiatória tem um valor único. Um valor tão grande, que salva todos aqueles que nele creem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Esta vida está em Jesus. Ele morreu, venceu a morte, ressuscitou para nos dar a vida eterna. Só Deus podia ressuscitar os mortos. Só Deus pode ressuscitar os mortos. Só Deus podia dar-nos vida eterna, e falo na pessoa do seu Filho. Jeová salva na pessoa de Jesus, como é óbvio. Então, mas que reparem, o problema continua. Mas como é que é isto possível para Maria? O Espírito Santo é um milagre tão grande que Maria fica perplexa. E por isso o anjo acrescenta: eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Isabel era estéril e já tinha passado a idade de ter filhos, como aconteceu com Sara, mulher de Abraão. Como aconteceu com Sara, mulher de Abraão. O que podemos dizer aqui também, temos de novo a descendência de Abraão. Ou seja, algo que já aconteceu com Sara, que dá à luz Isaque, sendo ela estéril e já fora da idade, embora aqui fosse Abraão o pai, indiscutivelmente. Mas o mesmo vai acontecer com Isabel. Isabel já era grávida, já tinha passado a idade de poder ter filhos e vai ter João Batista. E por isso o anjo acrescenta: estás perplexa perante o facto de eu ter dito que vais ter um filho. Sendo tu virgem, vais ter um filho. Pois eu te digo, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Para Deus nada é impossível. E este é o grande segredo, irmãos. Porque é que nós não compreendemos tanta coisa que Deus nos revela, quer através da sua palavra, quer através dos acontecimentos da nossa vida, à nossa volta. Há tanta coisa que nós não compreendemos e nós ficamos perplexos. Mas porquê que isto aconteceu? Mas porquê? Se tudo está nas mãos de Deus, se Deus é soberano, se nada acontece sem o querer de Deus, se nada acontece sem a determinação de Deus, não é apenas Deus permitiu, não é apenas Deus permitiu, Deus quis, porque senão não acontecia. Isto é a verdade bíblica. Não podemos aligeirar as coisas dizendo Deus permitiu o mal. Não, Deus quis. Alguma razão há. Nós não compreendemos, não sabemos, mas alguma razão há, porque Deus quis, senão não acontecia. O que é que está por trás dos acontecimentos? É que nós não compreendemos a Deus, nem podemos compreender a Deus. Também vos digo uma coisa: se eu pudesse compreender a Deus, então eu perguntar-me-ia, mas afinal, para que é que me serve Deus? Se eu compreendesse Deus, eu era Deus. Ou Deus me transcende infinitamente na sua sabedoria, no seu poder, na sua sabedoria, nos seus conhecimentos, em tudo quanto é. Ou Deus me transcende e eu fico muito aquém de poder compreendê-lo, ou então sou igual a Deus. Uma das razões, uma das coisas mais maravilhosas para nós é não compreendermos Deus. Porque se nós compreendêssemos Deus, a nossa mente era igual à mente de Deus. Mas a mente de Deus é infinita, a mente de Deus transcende-nos, o poder de Deus transcende-nos. Se nós pudéssemos compreender tudo quanto Deus faz e tudo quanto Deus diz, nós éramos deuses. Mas não. A maravilha é que há tanta coisa que Deus faz, há tanta coisa que Deus diz que nós ficamos perplexos, como ficou Maria. Mas como é isto possível? Como será isto possível? Porque para Deus nada é impossível. Ou seja, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E até usar uma mulher para dar à luz o seu filho unigênito e tornar-se também como homem filho de Deus é um milagre único na história. Incompreensível. Por isso é que muitos não o compreendem nem aceitam. Eu lembro-me
lembro-me, permitam-me, lembro-me de ter uma professora, no liceu, que dizia, é uma pena, os ensinos de Cristo são tão maravilhosos, eu só não sou cristã porque não posso aceitar a virgindade de Maria. Não posso aceitar que não tivesse havido homem nenhum. Isso é que eu não posso aceitar. Ou seja, é este mistério da graça de Deus em Maria que faz com que nós verdadeiramente fiquemos perplexos perante os acontecimentos. Mas reparem, ela não acreditava em Jesus precisamente porque não acreditava no poder de Deus, não conhecia a Deus, nem aquilo que verdadeiramente Deus poderia fazer, porque para Deus tudo é possível. Quando nós partimos do princípio, como cremos, que Deus criou todas as coisas do nada, então a partir daí tudo é possível a Deus. Sim, se não há nada, tudo é informe e vazio, e o Espírito Santo de Deus e o Filho de Deus vão dar origem a tudo quanto existe, então tudo quanto existe está submetido a Deus. Aquele que diz haja, pode dizer acabou. Ou não pode? Aquele que diz haja luz, pode dizer acabou. E acabou. Tudo está dependente dele. E a partir daí, nesta criação que Deus criou, perdoem o pleonasmo, nesta criação que Deus criou, tudo é possível. A Deus. Aquilo que é impossível em nós é possível. Isto é maravilhoso para nós. Nas situações que nós enfrentamos, muitas vezes, há impossibilidades. Parece que está tudo perdido, não há nada a fazer, não vemos luz ao fundo do túnel. Mas aquilo que nós não vemos, Deus vê. Aquilo que é impossível a nós, é possível a Deus. Por isso podemos sempre confiar em Deus, podemos sempre pedir a Deus, Senhor, cumpra-se a tua vontade. Mas sabemos que a ti tudo é possível. Tudo é possível. Então, irmãos, disse Maria, e reparem, agora o fruto da graça de Deus. O fruto da graça de Deus é sempre este que nós vemos em Maria. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Este é o fruto da graça de Deus. Se houvesse dúvidas quanto a Maria ser objeto da graça de Deus, temos aqui já o fruto da graça de Deus. A obediência, a submissão total. Não, eu não compreendo nada, mas tu disseste, tu o farás. Cumpra-se a mim a tua vontade. Submissão total à vontade de Deus. É o fruto da graça divina. Mais uma vez, vemos aqui, não há qualquer virtude em Maria. Apenas o fruto da graça de Deus é este. Cumpra-se em mim a tua vontade. Estou aqui, sou apenas tua escrava. Serva era mais escrava. Estou aqui a tua escrava, submetida totalmente a ti. Cumpra-se a tua vontade. Irmãos, isto é bom para nós. Será que somos assim tão obedientes a Deus? A graça de Deus, se dizemos que pela graça de Deus somos o que somos, pela graça de Deus somos salvos, como Paulo dizia, pela graça de Deus sou o que sou, pela graça de Deus somos salvos, então onde é que se manifesta essa graça de Deus, senão na obediência, na submissão total à vontade de Deus? Neste propósito, eis aqui, sou o teu servo, sou a tua serva, faça-se em mim o que bem parecer aos teus santos olhos. Irmãos, que esta seja uma realidade na nossa vida e que o exemplo de Maria e desta graça divina seja também uma realidade na nossa vida. Amém.